Timóteo, capítulo número 4. Enquanto você procura, eu estarei orando pela palavra. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, nessa noite de quinta-feira, eu clamo, ó Deus, pela tua bondade para conosco, pelo teu poder para com a tua casa, te pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e que tu possas, ó meu Senhor, abençoar a tua igreja, poderia da tua palavra. Senhor, estamos aqui para ouvir não o homem, mas sim estamos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é que cura, liberta, que salva, que forta, é a tua palavra, Senhor. Então fala conosco, nos ensina, nos ajuda em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Podem sentar. Aqui o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Apostatar é se entregar, é relaxar, é desleixar da fé, porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, eles vão apostatar da fé, vão deixar de ouvir a verdade e vão ouvir coisas enganadoras, ou seja, vão ouvir mentiras, vão ouvir coisas que não vêm de Deus, é verdade? E o que acontece? Nós estamos vivendo esses dias, a igreja do Senhor está vivendo esses dias. Nós temos que dar valor para aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Nós temos que dar valor àquilo que nós ouvimos da parte de Deus, porque tem muita gente ouvindo muita coisa e está aceitando. E nós, como crente, nós temos que entender que a única coisa que pode mudar a nossa vida é a palavra de Deus. A única coisa que pode libertar é a palavra de Deus. A única coisa que pode curar é a palavra de Deus. A única coisa que pode transformar a nossa vida é a palavra de Deus. Não tem outro meio da gente vencer, não tem outro meio da gente ganhar. É só a palavra de Deus que pode nos dar vitória. E sabe qual é o problema? O diabo não quer que você ouça a genuína e verdadeira palavra de Deus. O diabo não quer. Ele faz de tudo para deturpar a palavra de Deus. Foi assim que ele venceu Eva. Foi assim que ele fez Eva cair, fez Adão cair. Foi dessa maneira, deturpando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Desde o começo da Bíblia, o diabo, ele quer distorcer a palavra de Deus para derrubar o ser humano. Foi assim com Jesus. Quando Jesus foi levado ao deserto, o diabo tentou deturpar a palavra de Deus para Jesus fazer aquilo que não foi mandado. Já não vira para ele, Jesus estava com fome. O diabo vira para ele e fala assim: ô, tu é filho de Deus, rapaz. Transforma essa pedra em pão e mata tua fome. Aí Jesus vira para o diabo e fala assim:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou assim, o que Jesus quis falar para o diabo em minhas palavras é: eu rejeito a tua palavra, diabo, mas a palavra de Deus eu não rejeito. A palavra de Deus eu não rejeito, eu não vou fazer o que você está falando, porque não provém de Deus. Nós temos que entender que muita coisa é falada, muita coisa é ensinada, mas nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque nós devemos seguir a ela, nós devemos obedecer a ela, e nós devemos fazer aquilo que essa palavra tem ordenado, aquilo que essa palavra tem mandado que eu faça. É isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ela é que vai mudar a minha vida, porque é ela que vai me dar vitória, é porque é ela que vai abrir a porta, é a palavra de Deus. Mas tem muita coisa sendo ensinada, como diz aqui, doutrina do diabo, doutrina de demônios. Por que doutrina de demônios? Porque não é a palavra de Deus de fato e verdade, é a palavra de Deus distorcida. Distorcida por quê? Porque se você ouvir a palavra distorcida, você sai do caminho certo. E se você sai do caminho certo, o inimigo te pega. A Bíblia vai falar, a Bíblia vai dizer acerca de um profeta novo. E esse profeta novo, Deus manda ele ir no lugar e falar para ele assim, você vai, mas você não volta pelo mesmo lugar, e você não entra na casa de ninguém, você vai embora por outro lado. O profeta foi nesse lugar, fez o que Deus mandou ele fazer, voltou para outro lugar. Quando ele está já voltando pelo outro lugar, chega o profeta velho, mas é profeta, ou seja, profeta velho, um profeta experiente, um profeta que tem mais maturidade. Mas o profeta velho vira para ele e fala assim: oi, vamos lá, eu também sou profeta, vamos lá em casa, eu preparei uma comida lá, vamos lá para tu comer. Aí o profeta novo vira e fala assim: olha, Deus, ele me ordenou que eu não entrasse em casa de ninguém. Não, mas Deus falou comigo também, e ele falou para tu ir lá comer comigo. O profeta novo foi lá, comeu, se regalou lá comendo. Quando foi embora, o leão matou ele. Sabe o que quer dizer? Irmão, pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser o que for. Se sair da palavra de Deus, não tem como obedecer, não tem como fazer. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus para saber se eu estou fazendo certo ou errado. Eu tenho que buscar conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que buscar, porque senão eu vou ficar ouvindo a doutrina de demônio e vou ficar seguindo e vou acabar me afundando. Um profeta novo, ele ouviu Deus falar com ele, para ele ir, voltar para o outro lado e não ir na casa de ninguém. O profeta velho vira e fala: não, Deus falou comigo para tu voltar e comer na minha casa. Irmão, Deus não pode falar aquilo que ele falou para outra pessoa. Deus não tem duas bocas. Deus falou ao profeta novo: vai por aqui, vai volta por ali, não vai na casa de ninguém. Se o profeta velho falou que Deus mandou ele ir, primeiramente Deus tinha que falar para o profeta novo. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas conversas. Acabou o profeta novo morrendo porque desobedeceu a ordem de Deus. Se eu quero ter vida, eu preciso viver a palavra. Se eu quero ter paz, eu preciso viver a palavra. Se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso viver a palavra. Se eu quero ter uma finança abençoada, eu preciso viver a palavra. Porque é essa palavra que vai fazer a minha vida ser transformada. É essa palavra que vai fazer a minha vida vencedora. Mas eu tenho que entender que tem um bicho chamado demônio, diabo,
que ele fica o tempo todo distorcendo a palavra. Tu liga a televisão, chega a dar medo. Tu liga a televisão, hoje para ver programa cristão, tá difícil. Porque é muita besteira sendo falada. É muita besteira sendo ensinada. E tem muita gente atrás. No outro dia eu vi uma chamada no canal 13 de uma igreja que, no meio da reportagem lá do Tino Júnior, ela faz uma oração. Mas primeiro ela mostra o que está acontecendo na igreja lá. E essa igreja, ela entrevistou uma mulher assembleiana, a mulher da Assembleia de Deus. Aí teve uma mulher que foi lá, não, que eu fui curado aqui, que não sei o quê, que, irmão, está indo atrás de doutrina, de demônio. Está indo atrás de doutrina de demônio. São cristãos que não conhecem a palavra. Se conhecesse, não ia atrás de sombra, não ia atrás disso ou daquilo, não. Se conhecesse, viveria a palavra, e a palavra curaria ela. Porque a palavra de Deus, ela cura. Aí ele está fazendo hoje, agora indo para o Google, lendo na internet, o texto que é muito pastor Marco Pereira. Pastor Marco Pereira, eu admiro, que eu sei que é um homem de Deus, e ele estava com problema de coração, ia ter que operar o coração, estava com problema não sei aonde, ficou internado, fez exames, aí está testemunhando. A igreja dele, a igreja, fez um jejum de 24 horas. Toda a igreja fez um jejum de 24 horas. A igreja dele, irmão, não tem meia dúzia de gente não, tá? A igreja dele tem multidão. Toda a igreja dele fez um jejum de 24 horas. Ele fez um novo exame e deu que não tinha mais nada no coração de lugar nenhum. Deu a cura dele. Essa é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Ele não precisou ir atrás de nada. Ele só precisou orar. Ele só precisou que uma igreja intercedesse por ele. Isso é bíblico. Porque a Bíblia fala que Pedro estava preso e a igreja estava reunida orando pela vida de Pedro, que ia morrer no dia seguinte. E a Bíblia fala que o anjo foi lá e tirou Pedro com a mão forte de Deus. E Pedro foi liberto milagrosamente. Isso é a palavra de Deus. Ele não precisou de nada, ele precisou orar e uma igreja orando por ele, intercedendo por ele. Foi curado. Eu tenho que aprender a viver o evangelho. Eu tenho que aprender a viver a palavra. Eu tenho que aprender a seguir a palavra. Porque senão eu vou escutar muita coisa aí. Vou atrás de muita coisa onde Deus está trabalhando. Eu tenho que ter cuidado. O diabo tem experiência em distorcer a palavra, porque ele conhece a palavra. Ele tem experiência em enganar o povo. Ele tem essa experiência em fazer aquilo que Deus não manda fazer. Né? Você vê Saul, enquanto viveu a palavra, Saul era vencedor. Saul, enquanto viveu a palavra, Saul não era derrotado. Quando o diabo conseguiu enganar Saul, Saul perde tudo. Saul acaba se matando. Por que Saul se mata? Saul se mata porque desobedeceu a palavra. Saul se mata porque deu ouvido ao que o diabo estava falando no coração dele. Enquanto Saul era obediente, Saul era vitorioso. Não tem como nós sermos vitoriosos sem a obediência na palavra. Então nós temos que conhecer ela para tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo. Aquilo que nós estamos escutando, aquilo que nós estamos vivendo. Porque viver a palavra é bênção para a nossa vida. Viver as ordenanças de Deus é milagre para a nossa vida. E
E Paulo, ele fala aqui para Timóteo: apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso aí. Os espíritos enganadores estão pela terra. A doutrina de demônios estão pela terra. É fácil você detectar. É fácil você detectar. Por quê? Porque é só ir para a Bíblia. É só você conhecer a Bíblia. É só você entender a Bíblia. E aí você vai conseguir vencer o diabo. Por quê? Porque o diabo ele fica atentando o povo de Deus o tempo todo. O tempo todo para fazer aquilo que Deus não manda fazer. Aquilo que Deus não quer que faça. E nós temos que ouvir aquilo que Deus está mandando fazer. Para que nós vemos? Para que nós estamos vindo na igreja? Nós estamos vindo na igreja para aprender. Só que tem um problema. Se você for em qualquer lugar, você corre risco de desaprender. Se você for em qualquer lugar, você pode estar ouvindo a doutrina de demônios. Você pode estar ouvindo espíritos enganadores. Porque a igreja é lugar da gente aprender, a igreja é lugar da gente ouvir, para que a gente possa botar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que eu tento fazer aqui o tempo todo, irmão. Eu me esgoelo, eu me desgasto para tentar ensinar você a palavra de Deus. Eu leio um versículo e falo em cima daquele versículo. Eu provo aquilo que eu estou falando na Bíblia. Porque essa é a minha obrigação. Eu não tenho que inventar história. Eu não tenho que inventar artifícios. Porque em muitos lugares inventam artifícios. Sabe por quê, irmão? Principalmente na área financeira. O povo de Deus, ou o povo que se diz de Deus, está com a mão fechada. Aí sabe o que o pastor faz? Ele começa a fazer campanha. Em primeiro lugar, igreja que tem campanha, me desculpa. Igreja que tem campanha com valor de dinheiro. Campanha sem dinheiro, amém. Você não há problema. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre campanha. A Bíblia não diz sobre campanha. Aí tem lugares que faz campanha. Campanha com dinheiro. Tu vem e traz tanto. Eu conheci um lugar que o mínimo que você tinha que levar no altar era R$50 para poder ele orar e você ser abençoado. Então, o que acontece? Nesse lugar, um irmão virou para mim, ele era obreiro, virou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho comida na minha casa. Eu não tenho comida na minha casa. Estou desempregado. Eu sou diácono. E o pastor da igreja falou que os diáconos são obrigados a participar com R$50. A igreja é cheia de diáconos. Então, como é que é? Eu tenho que me virar a arrumar R$50, porque os obreiros, os diáconos são obrigados a participar. Os membros não, mas os obreiros são obrigados a participar. Doutrina de demônio, espíritos enganadores, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina, mas acontece que eles arrumam artifício para angariar dinheiro para a igreja. Eles arrumam métodos para poder fazer com que o povo leve dinheiro para a igreja. Porque, como está escrito no nosso envelope, cada um deu voluntariamente, com alegria. Isso aí esquece. O povo de Deus não está dando com alegria. Então eles têm que arrumar um método de tirar dinheiro do povo. Eles têm que arrumar um método de arrancar dinheiro do bolso do povo. E o povo está seguindo esse tipo de coisa. O povo está buscando esse tipo de coisa. Irmãos, o que vai fazer a nossa vida mudar é a palavra. O que vai
fazer a nossa vida prosperar é a palavra. O que vai fazer o nosso corpo ser curado é a palavra. Não vai ter outro meio, não vai ter outro jeito. Não vai ter. E o que o diabo quer para destruir a nossa vida é nos tirar da palavra. É nos tirar da obediência da palavra. O que o diabo ele precisa para fazer, levar o povo para o inferno, é desobediência. Ele precisa que a gente pense que está indo para o caminho, que a gente pense que o que a gente está fazendo não está errado. Para quê? Para levar o povo para o inferno. Porque tu conversa com os crentes, está difícil. Eu estava conversando com um pastor, um amigo meu, de uma igreja aí, e ele estava falando para mim: pastor, Jesus era rico. Eu falei: é mesmo? É, Jesus era rico. Tanto que Judas andava com a bolsa de dinheiro de Jesus. É engraçado. A Bíblia fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus falou assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nem parava em lugar nenhum. Jesus andava para um lado para o outro. Engraçado. Não, mas Jesus tinha fazenda. Jesus tinha dinheiro. Ele falou assim: o senhor tem que fazer um curso de teologia na minha igreja. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus me defenda. Ele falou: o senhor tem que fazer. Lá a gente olha lá, o curso lá é tremendo. Eu falei: meu Deus, estou vendo, deve ser mesmo. O cara só fala em dinheiro. Ele só fala em dinheiro. Ele fala que tem que ter condição, que tem que isso, tem que aquilo. Eu falei: rapaz, esse evangelho aí tá mesmo. Eu nem discuti. Nem discuti. Eu levei na ironia. Ele falou assim, ele falou desse curso lá e tal. Eu falei: não é coisa forte, tudo é revelado, a revelação. Sabe ver de quem, mas na revelação de alguém. Só falou besteira e só falou heresia e está por aí pregando e ensinando os outros. E ele falou que a turma dessa escola é grande. Tem espera para a próxima turma. É um ano de estudo, é um ano estudando besteira, é um ano estudando heresia, é um ano estudando distorção. Para o ano seguinte já tem uma multidão querendo estudar, aprendendo não sei o que. Os dias estão difíceis. Se a gente não conhecer, se nós não conhecermos essa prova aqui, nós vamos procurar. Se a gente não ouvir aquilo que é certo, toda palavra que sai da minha boca, eu provo através da Bíblia. Sempre que eu falo, eu provo através da Bíblia. Por quê? Porque vocês têm que entender que o que eu tento passar não é distorção, é a palavra genuína. Por quê? O que você precisa é a palavra. O que você precisa é a verdadeira palavra. É seguir a verdadeira palavra para que você tenha vida e vida eterna. Aleluia! Mas hoje as pessoas estão lotando igreja, estão ouvindo distorção. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas estão indo atrás daquilo que agrada a elas. E sabe qual é o problema? A palavra de Deus, ela não veio para agradar ninguém. A palavra de Deus veio para fazer pessoas abençoadas, vitoriosas e levar para a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Ela não veio para massagear o ego de ninguém. Ela não veio para agradar ninguém. Ela veio para transformar a vida do ser humano e para fazer o ser humano ter a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Mas as pessoas estão querendo ser agradadas.
As pessoas estão atrás de ser agradadas. E aí, muitos lugares estão agradando. Estão agradando. Eu vi um amigo meu colocando na internet um post, a postagem de alguém que falava assim, que está elogiando esses profetas que andam por aí só profetizando coisa boa, só profetizando que vem carro, que vem casa, que Deus vai abrir porta, que Deus vai abençoar, né? E que o profeta do passado, o profeta da Bíblia, ele como profetizava, ele profetizava o conserto. Ele profetizava para que um povo se consertasse, para que uma pessoa se consertasse, para que uma pessoa fizesse o que Deus mandasse. E hoje não. Hoje você não vê ninguém mandando ninguém se consertar. Hoje você fala que você vê pessoas falando que Deus vai te dar uma chave, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai abrir porta, mas se consertar, difícil tu ver um profeta falar. Tem um profeta aí, tem um pastor aí famoso que fala CPF, fala nome, revela tudo, mas tu não vê ele mandar ninguém se consertar. Ele só fala coisa boa. Para pessoas que nem crente é, que vão atrás dele. Pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, mas ele sempre está falando coisas boas. Irmãos, Deus veio chamar os pecadores para a vida eterna. E para chamar pecador à vida eterna, ele tem que se consertar. Não tem vida eterna vivendo no pecado. Mas as pessoas estão atrás dessa gente. As pessoas estão atrás desse tipo de lugar. Porque agrada. Porque deixa a pessoa feliz. Só que isso tudo é momentâneo e não é verdadeiro. Por quê? A própria Bíblia fala que o profeta engoliu o livro do rolo, ou seja, a palavra, ela desceu a marca como ferro, ou seja, ela desce doendo, ela desce rasgando, ela desce amarga, ela desce ruim, mas quando chega no estômago, ela é doce como mel. Por quê? Porque ela faz bem. Ela faz bem para a nossa saúde, ela faz bem para a nossa vida. É ruim de engolir, é ruim de obedecer. Ou tu acha que é fácil para Noé? Noé teve que obedecer à construção de uma arca, passar muito tempo construindo uma arca, para que ele fosse salvo com a sua família. Tu pensa que foi fácil para Noé? Não. A ordenança de Deus não foi mole, não foi fácil. Mas no final, foi só alegria. No final, foi bênção. No final, foi salvação. E é isso que eu tenho que querer para a minha vida. Eu tenho que querer tomar cuidado. E nós, irmão, não é por nada não, mas nós estamos num lugar que a gente tenta passar a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer. Eu não estou aqui para massagear a árvore de ninguém. Eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para fazer você chegar no céu. Eu estou aqui para fazer você conseguir ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Eu estou aqui para isso. E aí eu falo aquilo que Deus, Ele me ordena falar. Para quê? Para que você seja uma pessoa vitoriosa. Para que você consiga passar pelos problemas da vida. Porque as doutrinas, o espírito enganadores e doutrinas de demônios está por aí. Está por aí. E ela está fazendo aquilo que apraz o diabo.
Tem uma cantora famosa, que só Jesus na vida dela, que está com uma célula na casa dela. Célula. Está com uma célula na casa dela. Hoje em dia, outra coisa. Hoje em dia, já não se vão marcar igreja. Igreja hoje em dia, para muitos lugares, está quase fechando. A moda hoje é célula. Eu queria saber onde é que está na Bíblia que Deus fez célula. Só queria saber disso. Deus fez a igreja. Célula eu não vi lugar na Bíblia. Eu não vi lugar na Bíblia. Aí você se reúne na casa dos outros. Ou seja, bota peso na casa dos outros, que vai gente todo arrebentado, todo desviado, todo com a vida arrebentada, aí tu bota dentro da tua casa, aí bota 20, 15, 20 pessoas, aí faz a reunião tudo dentro da tua casa, aí fica um responsável pela célula, depois passa para o pastor, todo mundo que foi visitante. Irmãos, é loucura! É loucura! E essa cantora famosa, ela está fazendo uma célula na casa dela, cantando só coisa horrível, mas fazendo uma célula. Qual é a ordenança que Deus faz? O que Deus ele requer? Nós temos que aprender, porque senão nós vamos matar essas coisas todas aí. Tudo aquilo que não é a ordenança de Deus, nós vamos atrás. Por falta de conhecimento. E a Bíblia fala, o Senhor mesmo fala, o meu povo erra por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo peca por falta de conhecimento. Não conhece a palavra, peca. E quando peca, é derrotado. Então que nós que estão no culto da restauração, seja lá aquilo que nós precisamos nessa noite de restauração, que a gente viva a palavra, que a gente pegue a palavra, que a gente leia a palavra, que a gente ouça na igreja a palavra e que a gente bote em prática. Não botar em prática essas doutrinas que estão ensinadas por aí por demônios, coisas mentirosas, que tem muita gente aceitando, muita gente indo atrás. Que nós possamos rejeitar aquilo que o diabo tem dito e viver aquilo que Deus ele tem falado. Se coloque em pé, que eu vou orar por você.